Então, iniciar, então, pedimos a todos que tiverem, na hora de apresentar seus comentários, que falem um pouco mais alto para eles ouvirem, tá certo? A gente começa pelos informes. O primeiro informe que eu gostaria de passar a todos, aconteceu a redução temporária da psicóloga do campus por motivo judicial, um prazo de 2 anos. Então, decisão judicial, a gente está aguardando como é que o IFSC vai recorrer disso. O IFSC tem um advogado para recorrer nesse caso. Enquanto isso, a gente está tentando ainda achar alternativas de auxílio ao campo. Nenhuma até agora teve muito sucesso. Vocês estão ouvindo, certo? Aí do outro lado. O que houve? Que decisão judicial foi tomada após a relação ao quê? A remoção da psicóloga do campus. Ah, tá bom. Decisão judicial, caráter temporário por 2 anos. Daqui a 2 anos precisa provar de novo que precisa se manter esse afastamento, tem que voltar lá para a esfera judicial. Mas liminar, então? É preliminar. Liminar. É uma liminar. É uma executória, né? Sim, mas é uma liminar. Eu não sei se chega a ser uma liminar. É uma liminar isso aí. Isso aí tá, agora cabe recorrer ou não, derrubar ou não a liminar. Agora é com a advocacia do IFSC, né? Não é mais a questão interna. Outro informe, a coordenação da elétrica está temporariamente com o professor Enio. O professor Douglas entregou a coordenação semana passada, e semana que vem daí o Enio assume efetivamente. Informe, eletrônico. Wagner, algum informe das cancelas, alguma coisa? A gente começou a distribuição do TAG, né? O servidor que fez o cadastro no dia 10 de março, a gente já está entregando. Quem fez posterior ao dia 10 de março, a gente vai fazer uma segunda chamada para entrega dos TAGs. Já foi solicitado aos alunos também que já efetuassem o cadastro dos veículos, quem usa, obviamente, o estacionamento interno. E, posteriormente, a gente vai começar com a questão gradativamente da mudança de portaria e com a utilização da automação. Um outro informe que eu lembrei agora, a gente conseguiu, fui lá na prefeitura conversar com o prefeito lá, agilizou e está disponível a piscina aqui da ressacada ali, ortoclínio, acho que chama, para as aulas do recurso específico. Não sei se foi aquele dia. E então a gente hoje tem disponível os bombeiros e da ortoclínio, para 2 momentos distintos da semana. Estamos também em conversa com a Polícia Federal, a questão NECOM, que é a fiscalização marítima ali, para fazer parceria também. Eles têm algumas atividades que envolvem o mar, eles precisam de ajuda no sentido de equipamentos, eles ajudam a gente com o uso do espaço ali, então em breve a gente vai formalizar uma parceria com eles, importante. Certo? O Uber pediu para passar um informe, por favor, Uber. Na realidade, é um informe e um pedido, aproveitando até o gancho, tá? Mas vai como informe porque não está em pauta. O informe número 1, se o Guilherme puder me ajudar lá, porque ele está presencialmente, eu queria dar boa tarde a todos os colegas aí que eu estou vendo aqui, a Débora, a Patrícia, todo mundo aqui que eu estou vendo, que consigo ver a Roberta lá, enfim, pessoal todo. Um abraço a todos, retomando aqui os trabalhos, né? Mas o primeiro informe diz respeito ao seguinte, a questão da gincana do IFSC, que nós
Juntamente com o Grêmio, já startamos o processo. O Grêmio, na terça-feira, já esteve conversando com a gente, junto com os alunos da RP1. Foi aprovado na forma de projeto de extensão, onde o Guilherme também consta desse processo. E a gente vai dar cabo disso nos dias 3, 4 e 5 de julho, durante os conselhos finais, né? Essa é a condição. A gente vai conversar mais com a chefia DEP, a direção do campo, sobre esse assunto, para a gente poder efetivamente encaminhar da melhor maneira possível. E aí isso aí acaba tendo relação com o item 1 da pauta. Segundo ponto que eu queria propor a todos aqui é uma proposição que pode vir ou não a ser acatada, mas que daí, posteriormente, pode ser item de pauta. A gente percebeu durante o processo eleitoral uma mobilização, uma argumentação em cima das questões de transparência e participação dos pares. O nosso Conselho Superior do IFSC, que já tem uma ferramenta que é colocada disponibilizada pela DETIC, que é bastante útil, principalmente para a gente disponibilizar a pauta e material de consulta, que seria um fórum, certo, vinculado ao colegiado do campus institucional, de maneira que os nossos pares, na medida que queiram se manifestar sobre determinados assuntos, eles pudessem fazer por meio de um espaço próprio. Pode vir aquele argumento, mas no final das contas a gente coloca isso e poucos participam. Tudo bem, mas está colocado à disposição aquele espaço para isso. Então, o meu encaminhamento aqui na forma de informe, já que não estou na consta da pauta, é se podemos apreciar para reuniões futuras do Conselho do Colegiado a proposição de se elaborar ou se solicitar a DETIC que crie um fórum institucional do campus Itajaí para que a gente possa interagir, servidores em particular, né, com relação aos itens que compõem a pauta. E aí, claro, obviamente, aqueles que têm interesse em se manifestar, contribuir, apresentar sugestões, podem participar daqueles debates que vão ser apresentados. Essa é uma consideração que eu faço. Então, são 2 informes, um referente à nossa gincana, se o Guilherme quiser concluir, muito obrigado, ou complementar. E o segundo é esse encaminhamento aí que eu deixo em aberto para apreciação, para futura deliberação, a respeito de uma criação de um fórum e, assim, tentar reduzir um pouco do ruído que existe pela falta de canais próprios para a gente poder se manifestar. Certo? Era essa a minha consideração. Obrigado. Valeu, Roberto. Quanto ao fórum, eu vou participar. Eu vou conferir daí com a TI. Eu acho que é fácil de implementar isso. Só preciso não esquecer. De outra parte, me lembrar depois. Gui. Quase, hein? Então, gente, boa tarde a todos. Sobre a gincana, isso, mais ou menos isso que o professor Bruno falou, para ser algo que envolva os alunos, mas também que envolva vocês, né? Que envolva os servidores. Então, é um evento que vai ser aberto, caso vocês queiram participar, são convidados, vai ser no igual ele falou, 3, 4 e 5 de julho, nos conselhos finais. Então, é um momento de descontração, um momento que a gente está com a família, com quem a gente gosta mesmo, e todos são convidados a participar. Eu aproveito o gancho, queria também fazer um informe com mais um pouquinho também. Aproveitar a professora Roberta aqui, o Grêmio gostaria muito de participar e saber como está acontecendo o GT de reorganização do PPC de pesquisa. Porque mecânico, professora Donis, e a professora Jéssica chamaram a gente, né? Coordenadora, Renata? Isso, sim, mas eu vi que você na portaria, eu vi que falou que também estava como participante. Não, eu acho que já operaram. Desculpa, então. Mas como você... Diana, isso. Como sempre, licença, se puder, por favor, falar para eles, para a gente conseguir participar também, porque a gente gostaria de dar nossas ideias, nossas opiniões também, por favor. Muito obrigada. Tem representante de aluno nesse PPC? Por favor. Nos grupos de PPC? Não. Mas é que assim, ó, Eu já estou fazendo a consulta. Eu estou fazendo a consulta aqui na PROEM para ver se é possível, né, a representante de alunos participar da comissão do PPC. Eu particularmente acho uma boa ideia, só vou ver na regulamentação se é possível. só eu fiz a recomposição do grupo, então algumas pessoas saíram, outras pessoas entraram, isso vai ser a portaria, e aí o pessoal está acertando um dia, uma data para o encontro. Como é que está a situação? Foram discutidas algumas coisas, algumas premissas, e a ideia agora era tentar criar um escopo, porque a ideia era que o curso passe a ser anual. Então, era criar uma proposta, um layout assim, de proposta, de como ficaria esse curso anual, para as pessoas poderem olhar, os professores com a comissão, e depois, claro,
consultar. E independente de você estar ou não diretamente hoje na comissão, se vocês têm sugestões, eu acho que você pode participar e falar também, que seria bem legal. Assim, Tá? Aí eu vou passar também também, acho que o Benjamin, tá? O Benjamin está com os precedentes. eu acredito que por conta dessa formulação do ensino médio aí, está dando uma freada por isso, porque Talvez mude de novo. mude, entendeu? Aí aprovar um PPC e daí de novo, aquela coisa. Então, uma coisa está eu creio que está sendo freada um pouquinho por causa disso. Assim, Mas essa comissão já está há 1 ano e meio em trabalhos, né? E tem alguns pontos que, independente ou não da reformulação do ensino médio, precisam ser alterados por estarem em desconformidade com a regulamentação atual do CEP. Então, assim, a comissão vai ter que trabalhar, nem que seja para atender, vamos dizer, essa regulamentação mínima normativamente. Então, pessoal, o último informe que estava previsto no e-mail é um informe, apresentação da manual do formando. Temos a convidada Nádia Garlet, não sei, eu peço desculpas aí, que vai ajudar aí a apresentar. Vou pôr na tela, e aí caso a gente tenha alguma dúvida, a gente já... Eu faço isso assim. Eu convidei a Nádia porque ela é da comunicação, né? E, na verdade, eu deixei até o documento de todas as observações que ela colocou. Ela ajudou bastante, né? E a gente tinha bastante dúvida, a gente fez uma capacitação sobre os eventos de formatura. E aí eu criei esse manualzinho, mas tinha bastante dúvida e ela deu uma ajuda. Então, eu convidei ela para falar um pouquinho do nosso manual. Posso só fazer uma fala inicial, de repente? Vocês estão me ouvindo? sim, Beleza. Não, só para contextualizar como é que eu vim parar aqui, né, Patrícia? Na verdade, a Patrícia construiu, né, o pessoal do campus construiu aí esse manual e encaminhou para a gente na comunicação, enfim, né, para a gente dar uma olhadinha. E eu sou Relações Públicas no IFSC, né, então é minha função também orientar essa parte de formaturas. A gente tem já o guia de eventos da Rede Federal, que orienta a Rede Federal como um todo. E aí a gente fez algumas sugestões em cima do conteúdo que a Patrícia encaminhou para a gente, até por uma questão de padronização no IFSC, né? E queria até parabenizar o campus pela iniciativa, a gente achou bem bacana, assim. E depois que o campus aprovar, finalizar o documento, a gente pretende compartilhar com os outros campus para que os outros também, né, utilizem como modelo para fazer o seu próprio manual. Então, a gente também tem uma expectativa em cima desse material feito pelo campus. E aí, fico aqui à disposição também para tirar as dúvidas de vocês, eventualmente. Ok. O que tinha planejado para apresentar? Então, como a gente mandou para os membros do colegiado dar uma avaliada, né, com a comunidade também, aí estamos com esse espaço aqui aberto, se alguém tivesse alguma dúvida para apresentar para nós. Sim, a minha dúvida primeira inicial Está ouvindo, né? Pode? Mais ou menos. Se puder falar um pouquinho mais alto, ajuda. Tá. A minha primeira dúvida é a seguinte, nós já temos um manual institucional, né, para as formaturas, né? O que agrega fazer algo específico? Não é uma repetição do mesmo documento? Então, só essa dúvida, assim. Na verdade, não, né? Porque o guia de eventos da Rede Federal, ele é genérico sobre a formatura, então sobre quem participa, a ordem de precedência, a questão das vestimentas, né? Esse manual que foi feito para o campus, ele, na verdade, ele é uma orientação até voltada para os estudantes, né? Então, para a comissão de formatura, ali com as dicas, a Patrícia pode falar melhor do que eu, né? Mas com as orientações de como é constituída essa comissão, de quem no campus é a pessoa de referência, o que eles têm como eles precisam se organizar. Então, é realmente mais operacional, né? Mais operacional do campus, esse manual. Essa ideia de sempre ficou perdida com a questão. Tem que organizar o quê? Então, tem esse documento da Rede Federal, mas como a Nádia foi muito abrangente, não dá para a gente passar para a aluno. A gente criou mais contato direcionado para os estudantes que estão concluindo.
seja para integrado ou para qualquer digamos que o guia de eventos da rede ele é voltado para os servidores que organizam as formaturas e o manual é voltado para os estudantes que se formam. Acho que essa é a principal diferença, né? Tá. Só deixa eu fazer uma perguntinha ali, uma questão de conceitual que está ali dentro na questão da colação de grau para o superior, né? Tem uma parte do texto que fala que ele estabelece o que é tipo de solenidade de colação de grau. E logo abaixo fala o seguinte: a participação do formando na colação de grau é obrigatória. Qual colação de grau que é obrigatória para ele? A institucional, que é aquela que pode ser, inclusive, em gabinete, aquela que é efetivamente feita no cerimonial no campus, temos a institucional, a gabinete e por último, a externa, né? Então, eu imagino que a obrigatoriedade seja, em última instância, a de gabinete, não? Porque se ele pode não estar presente... Não, na verdade, assim, a colação de grau é obrigatória para todos os cursos de graduação. Para o aluno receber o diploma, ele tem que ter colado grau. Os outros cursos, não. Tanto que se você não quiser fazer uma solenidade para os demais cursos, não tem nenhuma obrigatoriedade. A obrigação é para os cursos de graduação. Por padrão, e até uma resolução do CEP, né? É uma resolução do MEC e o CEP regulamenta internamente. A obrigação é que o aluno participe da solenidade coletiva com todos os colegas, aquela vestindo a beca, etc. Para ele participar da solenidade em gabinete, ele precisa ter justificativa. Então, existe lá uma resolução do CEP que prevê em quais casos o estudante pode fazer a colação de grau em gabinete, tanto antecipadamente, como se, por exemplo, ele for aprovado num concurso público e precisa ter o diploma antes. Aí ele pode antecipar e fazer em gabinete. Ou, posteriormente, se ele teve, por exemplo, um problema de saúde que não pôde participar da colação coletiva. Aí ele pode fazer posteriormente. Mas a obrigatoriedade é da colação de grau, é da outorga de grau, no caso, né? E aí, especialmente, preferencialmente, dessa coletiva. Que é a institucional que tu fala, ou seja, mas isso, na realidade isso. Eu acho que cabe ali uma especificação, porque da maneira como tá certo, eu sei que ela se torna obrigatória, mas ela não me caracteriza de condição. Se ele não puder participar obrigatoriamente naquela institucional, ele vai apresentar sua justificativa e vai fazer em gabinete, ou seja, o que ele não pode é deixar de colar grau, que é um pouco diferente. Isso, exato. Acho que, de repente, a redação ali, para evitar problema, deveria ser ajustada nesse sentido, entendeu, Nádia? A gente caracterizar que ele não pode deixar de colar grau, seja na modalidade que for, mas, obrigatoriamente, mediante justificativa, pode ser feito em gabinete. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Então, tirando isso para ajustar, ele é consoante com o eventos geral, assim, né? Essa orientação geral, né? Só que orientações específicas para os alunos. Tá bom, então. Agradeço, então, a presença da Nádia. E aí a gente pode entrar na ordem do dia, então, se ninguém tiver mais nenhum informe. Obrigada, gente. Eu vou sair da reunião, então, né? Só me participei para esse ponto. Qualquer dúvida também vocês podem acionar a gente aqui na reitoria, que a gente está à disposição, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado, né? Tchau. Então, o primeiro item de pauta seria o ad referendo da homologação de escolha de membros colegiados, representantes docentes tais. Vou apresentar aqui na tela. O Wagner, tem que pôr em duas telas no seu link? Eu fico. É melhor do que ficar espelhando a tela. Tem dois? Joga pra lá agora. Legal, Se fosse naquela pausa, melhor. já mais fresquinho. Então, a gente tem por normativo. Está travado? A gente tem por norma, né, sempre tem um ad referendo, primeiro item de pauta, é o ad referendo para apreciação do colegiado, aprovação.
Então, a gente passou por um processo eleitoral, não houve, né, não houve nenhum tipo de recurso, né, na questão do resultado final, então a gente homologa, através dessa resolução, o resultado final da eleição do colegiado. Nós temos hoje como representantes docentes titulares a professora Roberta, o professor Ubler, o primeiro suplente, o professor Sérgio, o segundo suplente, o professor Janaína. Representante técnico administrativo, a servidora Débora e a servidora Bárbara. Como representante discente, Guilherme Otávio Mendes Reis. Né? Hoje vai acontecer a seguir a posse, e o termo desse mandato ele tem duração de 2 anos. Então, em 2025, 16 de março, se o mundo não tiver terminado até lá, vocês continuarão nos mandatos. A comunidade externa, a gente já tinha trazido o nome da Luciane, né, que já tinha sido aprovado aqui. E semana que vem, eu estou conversando com o representante da comunidade do Carvalho, né, que chama Carvalho, para ver se ele também aceita fazer parte. Então, a gente tem pelo menos 2 na comunidade externa, e em seguida a gente abre de novo, né, pedindo ajuda dos estudantes para reforçar essa participação no colegiado, e também abre de novo para a representação do PAI, também está em 2 em aberto. Né? Podemos aprovar? Alguém tem alguma consideração contrária? Se ninguém tem nenhuma contrária, então aprovado por unanimidade essa ad referente. Ok? Deixa eu botar na tela. Pausa no documento final, vocês não esquecem de botar Trema no meu sobrenome, pô. Tá bom. Eu coloquei no termo de posse. Tá bom, valeu. Eu coloquei, tá? Bota aqui. É Igler? É Ribler. Ribler. Tem que falar com pompa. Era o livro que eu acho que fala correto. Eu vou pôr na tela, tá? Eu estava com o nome errado. Esse é o documento que a gente está aprovando, só para ficar registrado no vídeo. Tá ok? Está aprovado por unanimidade. Podemos partir para o segundo item de pauta, que é justamente a posse. Posse dos novos membros do colegiado. Então, eu vou ler o termo de posse aqui. Vou ler uma vez para a servidora Roberta, e depois eu só questiono os servidores se eles aceitam ou não, tá bom? Para a gente não perder muito tempo dentro do texto. O termo de posse. O presidente do colegiado do Campus Itajaí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições legais, imposta Roberta Nara Sodré de Souza, no colegiado do Campus Itajaí do IFES, como representante titular docente para mandato de 16 de março de 2023 a 16 de março de 2025. Você está de acordo, Roberto? De acordo. Sim. Você aceita o Ubler? Aceito com toda a honra. Está de acordo, Sérgio? Professor Sérgio. Professora Janaína, está de acordo? Aceito. Bárbara? Débora? Guilherme? Luciana? Estamos todos empossados. Sejam bem-vindos. Vamos começar a deliberar.
Ganham uma salva, né? Vocês ganharam Em qualquer lugar. vários terrenos. Perderam alguns quilinhos aqui. Primeira prova. O primeiro item, tá? Que a gente vai discutir, deliberar e votar essa nova proposição sobre a definição do horário de início de reuniões. A gente costuma fazer nas quintas-feiras, às 16h. Cada vez que a gente tem uma nova composição, a gente põe em discussão de novo, porque cada pessoa é diferente, tem que caber a agenda de todo mundo. Então, mantemos 4 horas, já está mantida a possibilidade de fazer em formato híbrido. A gente já votou na reunião anterior, está mantido. Então, a questão de estar presente aqui ou não é mais uma coisa que está em questão. Tá? Porque já pode estar à distância ou não. É só a data e dia e hora. Idealmente manter na quinta. Porque segunda eu dou aula, quarta eu dou aula e geralmente tem codir também, então geralmente é complicado. Oi. Por exemplo, uma hora de saída às 16, aí no outro dia eu posso pensar, Você pode participar muito aqui, né? Sai um pouco antes. mas eu estou pensando, meu horário acabou, eu vou para casa para trabalhar. Online, se ela estivesse no horário de trabalho. Eu gostaria de propor começar antes, porque eu tenho aula. Nesse semestre eu estaria em aula agora. Tá, Às eu tenho aula. 15h30. De manhã ou à tarde? Não, até às 16 horas da tarde. É o inverso. Podemos fazer de manhã, às 10. Eu tenho aula. Esqueci. Não. Então, esse é o problema que a gente faz. Sempre com pessoas diferentes. Às 7 da manhã. Podemos tentar deixar na sexta ou sexta é ruim prolongado? Qual é a alternativa que está apresentando aí, Pós? Desculpa. Eu proponho, se tem sugestão de outro horário, fazer um Google lá. Porque eu acho que isso é complicado. Para nós, eu tenho que mudar o horário do curso, né? É difícil mudar os horários da engenharia. Bem difícil. E de manhã, o docente não pode participar. Você tem uma proposição, Uber? Terça-feira à tarde é viabilidade? Não. Terça-feira à tarde eu dou aula a tarde inteira. Aliás, dou de manhã até a noite. E segunda-feira? Segunda-feira tem o Consup, né? Tá. Então, nós Geralmente eu vou ter podemos consulta. talvez só adiantar para as 15h30, talvez, que é o final da aula. Acho que daí é razoável. Professora Roberta. Não, eu termino realmente 16, eu tenho 3 horas de aula, então eu antecipo, faço emenda com intervalo, Entendi. e aí saio às 16 horas só para vir para cá. Entendi. Não perdi nada. E o KPI? Meu EPI, mas tudo bem. Eu faço o que faço hoje, né? Hoje Mantemos nas 4. O professor Guilherme está. E o dia que for a apresentação, daí você. Eu não sei. Porque o meu não tem problema. Entrar mais tarde. O Gabriel entra às 7. Fica aberto. Eu compenso, chego mais tarde na quinta que tem o. Que tem o. Mantemos então as 4. Ia ser na terceira quinta do mês. A ordinária, né? Já vou falar para a nova composição, se a gente não tem um entendimento anterior. Ano passado, a gente começou a ter muita reunião extraordinária. Para evitar isso, a gente manteve o entendimento que várias questões assim, que eu teria um pouco mais de autonomia para decidir por área de referendo, estaria depois na ordinária. Se a gente puder manter esse entendimento, diminui um pouco a... Então, estamos de acordo. As questões forem mais assim, estruturais, longo prazo, normativas, daí eu vou ter que ficar ordinário. Oposes. Oi. Oposes. Só uma consideração quanto a isso. Só uma consideração quanto a isso. Acho que o ad referendo é uma ferramenta legítima ali para poder agilizar esse processo, mas eu sugiro que já se coloque, já se consigne também, que os ad referendos sejam obrigatoriamente votados até a próxima reunião. Certo? Para não haver represamento disso ou não haver aquele famoso esqueleto no armário.
Se tu emitir um ad referendo hoje, a próxima reunião que for estiver já agendada, seja ela ordinária ou extraordinária, seja feita a apreciação do ad referendo. Não, é que eu acho que você está preocupado com o problema que aconteceu no consulta de ficarem montes, né? Sim, Exatamente, e acaba acontecendo. Na normativa do regimento, a gente sempre traz o primeiro item de pauta, como foi hoje, é sempre ad referendo. Então, na realidade, é o entendimento que a gente fica aqui estabelecido de que o usuário de referendo, na próxima reunião, a reunião seguinte, a deflagração do ad referendo seja aprovado. Tá no regimento. Mas a gente mantém isso aí. Esse acordo tá tudo certo. Então, estamos todos de acordo, então, mantém as partes. Né? Então, o próximo item de pauta é a apreciação da normativa para os eventos do campus. Vou abrir aqui, tá? É um pouquinho diferente, né? Pode confundir que o manual ali é o manual de formatura para os formandos. E agora a gente vai apreciar um documento que normativa os eventos de campus. Aí ele vai de encontro com da rede federal. E a gente só vai colocando uns 2 ou 3 itens que seria específico para o nosso campus. Eu queria vários questionamentos sobre esse documento. Primeiro porque a gente tinha, né, tem até então, uma comissão de eventos de campus. Só que o que acontece? Hoje a comissão ficou eu e a Tata. Aí não vai ter mais a comissão. Aí não vai existir mais a comissão de eventos. A sugestão é uma comissão posto de eventos. Tá? Como a gente já tem uma comissão que organiza a SNCT, já tem uma comissão que vai organizar a gincana, tem uma comissão por evento. E aí, o setor que está nas atribuições de assessoria da direção dá suporte aos eventos de campus. Então, o setor de eventos fica na assessoria e é criado comissões para cada evento. E aí, as pessoas que se disponibilizam para aquele dia, elas comparecem. Eu não consigo contar com a comissão de eventos em todo evento. Aí tem que ser horário, a pessoa não está, fiz esse teste agora com as 2 formaturas, deu super certo, né? Tem as 2 que me ajudaram bastante. E aí a pessoa se tocou e ela veio, né? Não tem aquela coisa de que depender de uma comissão que não comparece. Essa é um dos pontos que eu coloquei ali que eu acho importante. E a outra é a questão justamente da compensação. Né? Aí o Foz mostrou ali que a regra, né? A lei, a Débora pode confirmar, que a compensação hora por hora de segunda a sexta, no sábado é 1h30, né? E no domingo são 2 horas. Então, havia uma hipótese, né, de a gente passar as formaturas tudo no sábado, que eu acho que aí teria que ser uma outra oportunidade para decidir, se a gente não conseguir pessoas que trabalharem. Mas seriam esses 2 pontos mais importantes, porque o restante é tudo que eu tirei do próprio documento da rede federal. Todos esses itens aqui significa cada parte do evento é tudo da rede federal. Então, não tirei nada da minha cabeça, né? Só porque. E uma coisa importante que eu coloquei como primeiro item, e aí eu pedi para a Ana levar no colegiado de ensino, né? Sobre a questão da participação dos estudantes nos eventos. A gente teve uma SNCT que foi bem planejada, bem programada, e participação zero dos alunos. Fica chato, né? Traz palestrantes de fora, um evento tão perfeito que não tem. Eu lembrei exatamente na reunião do colegiado que antecedeu de ensino, né? Que antecedeu essa nossa reunião hoje. E houveram alguns comentários, inclusive houve um pedido para que a gente pudesse anotar os comentários que você na próxima semana, na próxima reunião. Mas especificamente em relação a esse ponto, até a dona Linda também pode comentar depois, né? Amarrar dentro da normativa a obrigatoriedade de participação de 60% parece ser um pouco demais. Até porque na própria CNCT aconteceu a seguinte situação, só citando uma. Os alunos, como a SNCT está em calendário, os alunos não vieram na sexta-feira de manhã. Então, os professores estavam aqui, queriam trazer os alunos e não tinha aluno no campus.
Simplesmente não tem. Mas receberam falta. Eles podem ser falta, obrigatório, não dá para ser. Eu posso fazer uma consideração? Eu posso fazer uma consideração sobre esse ponto aí? Uma delas a Ana já colocou, né? Só um pouquinho, só coordenar aqui, então. Porque eu já tinha pedido para falar, daí eu não consegui falar ainda, né? Então... A Roberta tinha falado agora, depois o Uber. Pode ser, Uber? Pode, óbvio. Tá, vai lá, Roberta. Então tá, essa questão que a Ana falou é um ponto que eu acho que não sei aonde se buscou esse percentual. Não, foi da minha cabeça. Tá? Então, é uma coisa que se for colocar algum percentual, tem que ser, na minha visão, tem que ser algo conversado, discutido com quem vai cumprir essa, né, normativa, né? Que são os estudantes e também os professores, né? Óbvio que todo mundo quer que tenha participação, de repente outras ferramentas que possam ser aderidas por professores nos seus planos de ensino, possam agregar maior participação, né, do que ter numa normativa uma obrigatoriedade. É mais pedagógico, inclusive, né? Se eu colocar no meu plano de ensino que uma das avaliações será um documento onde eu vou ter que desenvolver o que ele fez essa semana, discursar sobre isso e trazer como sendo uma avaliação, ele já vai sentir uma obrigatoriedade de vir, já começa aí, né? Então, uma discussão que pode ser feita nos grupos dos professores, né? Eu acho que é o maior, nem dos alunos, porque se tiver no plano de ensino do professor, o aluno vai cumprir. Se tiver que pode ficar em casa e só ganhar falta, ele vai optar se ele quiser, né? Se ele não quiser fazer e ganhar uma nota zero naquela proporção do professor, ele também vai poder ficar em casa, sabendo que vai ganhar zero naquela proporção do professor. Eu acho que é um ponto que poderia ser. Depois eu posso comentar o que você falou. Isso. Então, assim, na minha visão, eu percebi que primeiramente, né, para esclarecer, é uma normativa que se tem que colocar para eventos que sejam do calendário, ou seja, não são sobre todos os eventos. Primeiro ponto que eu queria esclarecer, tá? Desses que nós temos no calendário, seriam dois: as formaturas, por enquanto, e a Semana Nacional. A gente queria colocar, isso depois é um pedido da Comissão de Sustentabilidade, a Semana do Meio Ambiente. Então, são só para eventos que forem regulamentados lá nesse calendário. A gente pode entrar em acordo que sejam os eventos aprovados no coletivo. Que não envolve eventos da extensão, eventos do ensino, eventos. Não. Não, mas eu gostei dessa ideia de eventos aprovados no colegiado, dá mais flexibilidade para a gente, né? Porque o calendário a gente aprova com tanta antecedência. Quando envolve outros meios, a gente tem que ouvir esses meios, né? Porque quem vai executar esses eventos, né? São os docentes, então ninguém foi escutado sobre a normativa. Então, no meu ver, teria que ser apreciado também uma normativa. Aí dentro dela tem vários pontos, né? Sempre cita normatizar eventos, acho que tinha que ser repetitivo, eventos institucionais do campus que constam no calendário unificado, né? Então, sempre repetir essa mesma frase, né? Alguns momentos o texto está um pouco truncado, por exemplo, serão convocados servidores para compor as comissões. Aí depois disso, servidores poderão manifestar interesse. Então, acho que primeiro os servidores manifestam interesse, né? Daí, aquela frase ela já diz tudo, não precisaria da primeira frase, porque eu acho que ficou um pouco positivo e referente à participação em eventos, sabe? Normalmente não é assim, normalmente é um convite, normalmente as pessoas se sentem convidadas para ajudar, enfim, né? Então, isso ali me assustou um pouquinho referente a isso, né? Eu também pesquisei vários outros campos, né? 6 campos, e ninguém tem uma normativa interna do campo. Sempre se remete a essa normativa institucional, já que no calendário são apenas 2 eventos por enquanto temos, né? Então, a gente tem somente a Semana Nacional e as formaturas que já têm a sua normativa própria, né? E quando a gente faz o SNCT, também tem comissão e seguem essas normativas do guia do evento da rede federal. Então, no meu ver, eu acho um pouco desnecessário fazer uma normativa interna, sabe? A gente não tem em outro campus, a gente tem a normativa da rede federal já, para as formaturas já tem a normativa, que é seguido todos esses protocolos. E daí aquela questão dos 60%, né?
todos os eventos, aí sempre está repetindo, né? Todos os eventos institucionais, do calendário acadêmico, que necessidade de valor financeiro deveriam estar, né, no plano atual, no anual de trabalho, porque o PAT é para prever o orçamento, não é? Então, eu tenho um gasto, eu tenho um evento, então, se esse evento vai requerer algum financeiro, ele tem que estar lá. Isso. Mas se durante o tempo que a gente tiver aqui do ano, vamos promover um evento, vamos colocar no nosso calendário para o segundo semestre, não vai ter custos externos, não vai ter nenhum custo. Vai ser com o próprio custo que já acontece no campus. A gente vai ficar impedido, porque daí tem que estar no pátio para que se movimente, entende? Acho Então, que no meu ver, deveria estar ali. No calendário, eu acho que já fecha tudo isso, né? A questão financeira, mas o calendário também pode ser, ele pode sofrer alguma mudança, tanto que nós aprovamos várias mudanças no calendário durante o ano, né? Então, eu acho que ali a gente poderia acrescentar, se fosse, né, que o plano anual de trabalho, o evento que tivesse no PAT, se ele tivesse requerer algum valor financeiro, né? Senão não haveria necessidade de estar no PAT, né? Poderia ser movimentado o calendário acadêmico sem necessidade de estar no PAT, porque não tem verba para aquele evento. Professora Roberta, eu posso fazer um adendo rapidinho, porque senão o tempo vai passar e vai acabar perdendo o gancho dessa questão. Várias coisas nesse documento que eu achei, entendeu? Então, eu achei que assim, tá cru para a gente apreciar ainda. No meu ver, eu pediria vistas dos docentes, né, que são envolvidos para fazer o evento. E aí, de repente, sim. Ou até, de repente, assim, a pergunta é, precisamos de uma normativa? A gente nem tem tantos eventos assim. No momento que tem dois. Um que já tem normativa, que é a formatura, e o outro que é a SNCT, que já tem as normas deles, a comissão se forma. Então, no meu ver, quando existe uma demanda de eventos, daí agora sim, vamos, né? Mas ali, como a Paty falou, não terá mais a comissão de eventos. Então, já é um motivo para ter algo, e pensar, né? Olha, quando se quer fazer o evento, vai precisar disso, disso, daquilo, né? Mas a gente só tem dois, na verdade, né? A gente tem demanda de, poxa, precisamos ter mais eventos no campus, que movimente várias outras áreas, e de repente uma normativa dessa vai engessar coisas que podem acontecer de uma forma orgânica, e que não tenham toda essa estrutura, entendeu? Vamos fazer uma gincana. E aí, já tem um movimento de servidor. Então, assim, pode fazer uma portaria, fazer uma manifestação de interesse para que os servidores participem. Mas aí não tem nada normatizando, tipo, quem esse servidor vai poder usar. Mas aí eu acho que cabe a norma para o diretor, isso sempre tem feito, né? Tipo, olha, que vai fazer evento, vai ter tantas horas. Questão de ordem, Pausas. Vamos colocar um prazo para as manifestações, senão a gente vai ficar o tempo todo monopolizando o debate, aí fica complicado. Porque tem vários elementos, sabe, professor? Então, assim, depois a gente guarda as informações, aí vamos ouvir agora o Uber, depois a gente decide o encaminhamento baseado no que ele vai falar agora. Eu acho que a gente tem que colocar essa questão, porque senão a gente entra numa retórica aqui e a gente não consegue mais, aí acaba construindo nada. Na realidade, a minha proposição é o seguinte, pela fala da Roberta ficar claro, o seguinte, eu ia lendo o que é o documento. Óbvio que foi um esforço da PAT, tem toda uma necessidade por trás, porém o documento em si, ele tem fragilidades que não cabe agora a gente querer remendar numa reunião do colegiado. Até porque essa instância ela é deliberativa, ou seja, que quando chega aqui, chega para apreciação, eventualmente algum ajuste, mas não para a construção do documento aqui. Esse documento tem que ser construído pelos pares. Obviamente que existem considerações que tornam essa questão do percentual, não vou nem entrar no mérito, mas eu vou entrar noutra questão. Além do percentual ser assim, como a Paty bem disse, saiu da cabeça, tem um outro problema. Tá bom, e se não tiver esse contingente de 60%, não vai contar como atividade, como evento realizado? Ou seja, o que vai acontecer efetivamente se não atingir esse percentual e como é que vai ser controlado? Então, quando a coisa fica vaga e acaba levando para uma normativa que provavelmente vai acabar sendo esquecida, porque ela acaba não tendo eficácia, o ideal seria a gente, até porque não há urgência nisso aí, até onde eu entendo, a gente poderia agora, até a ideia do fórum seria interessante para isso, construir esse documento de uma maneira mais ampla,
levando em consideração os diferentes tipos de eventos, porque da maneira como está genérico. Por exemplo, eu lendo isso daqui, eu não faria um evento de extensão como eu estou me propondo a fazer com a turma do RP1. Eu não faria. Certo? Então, quer dizer, nós temos que esclarecer o que está sendo feito e vários conceitos, várias definições. Eu acho que remete demais para a questão de formatura e a gente não está percebendo isso aqui embutido, porque é a tendência. Eu gostaria de trazer como encaminhamento que a gente não apreciasse do ponto de vista deliberativo esse documento, tirasse da pauta, e aí compusesse de fato um GT, certo? Com pessoas que estivessem envolvidas com esse tipo de atividade, para que daí construísse um documento de uma maneira mais ampla e mais robusta. Hoje eu estou achando que qualquer coisa que for encaminhado vai criar mais problema que solução, sabendo, claro, que foi a Paty que fez sozinha, isso daí já é um peso para ela, e a gente poderia dar um melhor acabamento nisso, não apreciando do ponto de vista deliberativo esse documento, mas sim levando ele para um debate mais amplo com os pares, e aí formatando alguma coisa que seja coerente com o nosso campo. Era isso, obrigado. Obrigado, Guilherme. Anotado aqui no encaminhamento. Agora quem está na lista é o Guilherme, que passou a vez. Jana? A única coisa que eu ia comentar é que a gente, na discussão do projeto de ensino que foi fazido, foi feito meio a culpa ali entre os próprios coordenadores, né? Porque eles falaram que às vezes as palestras elas não envolvem muito os alunos que estão, por exemplo, estudando à noite, e eles não se sentem contemplados com aquele tema e eles não querem assistir. Eles ficam bravos se você tentar levar, falam que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu estou estudando. Então tem essa questão que a gente discutiu e também a participação dos alunos do ensino médio, tentar trazer de uma maneira mais envolvente também, como a Roberta falou, por exemplo, organizar na Ciência e Tecnologia uma feira de ciências, onde eles teriam que apresentar trabalho, estar aqui, participar. Então, trazendo esse envolvimento. Sim. Então, seria isso que eu ia colocar, mas se tiver a ideia do GT, é muito boa a ideia do GT, eu peço que tiver. Mas eu penso sempre assim, né? Eu pergunto sempre, às vezes a gente cria uma burocracia para si mesmo que não, efetivamente, já existem as coisas, entende? Então, queremos ter, né? Essa seria a primeira pergunta, né? Queremos ter uma normativa interna do nosso campo para eventos? Precisamos? Temos uma demanda para isso? Primeira pergunta. Depois vamos nos reunir, pode ser a partir desse documento que a Patrícia construiu, convidando pares, representantes dos segmentos, para a partir disso poder começar, né? Sempre encaixando com uma normativa federal. A gente não pode inventar uma situação porque a gente gostaria que tivesse 60% das pessoas ali, né, para prestigiar para o evento. Seria ideal, mas não dá para, né? Não, você tem que ter 60% dos professores, tem que estar ali, e dos alunos, daquele turno. Não dá para garantir isso, entendeu? Senão não acontece o evento, então, entendeu? Então tem uma série de outras questões envolvidas. Então, eu também com isso daí, vai ficar alguém lá na porta contando, as pessoas sim. Não, na verdade, isso aqui já foi construído lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A choradeira, Aí eu mandei para a pauta das primeiras, aí foi enviado de pauta que ia para o colegiado de ensino da analisar. Não sei se foi ou se não foi. Aí eu coloquei de novo agora na contexto de não chegou nos professores. A gente vai revogar a portaria que instituiu a comissão de eventos, que vai ter uma comissão de eventos. Então, cada evento se organiza para a sua comissão. Mas eu acho que assim, cada evento institucional que estiver no calendário acadêmico. Então, né? É isso? Eu acho que outro não, porque daí não cabe cerimonialista, entendeu? Vai fazer uma palestra para todo mundo, aí tem que chamar cerimonialista, 60% das pessoas, gente, não vai ter evento, já não tem, daí mesmo não vai ter. Entendeu? Então, deixa eu falar então. Eu acho que o caminho que o Uber deu me pareceu bem razoável. A gente constitui um GT, aí eu vou mandar um e-mail para todos perguntando quem quer fazer parte desse GT. Tá? Acho que é importante mandar para alunos também. Né? O Guilherme ajuda ali a divulgar. E daí a gente também já tenta pôr no fórum um espaço ali dentro do fórum do colegiado do campus, um espaço
da discussão sobre esse documento. Tá bom? Gente, o meu encaminhamento a primeira pergunta é, precisamos de um documento para normatizar os eventos internos? Eu acho que sim. Então, mas eu acho que não é a coletividade, gente. Mas o GT pode definir isso daí, Roberto. À medida que tem o GT pode encaminhar nessa direção, se for o caso, mas tem que se compor um grupo de cabeças para se pensar sobre o assunto e aí encaminhar essa questão. Que não dá para a gente dizer agora aqui que cabe ou não numa discussão também atravessada. Sim. Pode ser, a gente caminha assim, e daí o GT lá analisa com um pouco mais de tempo, propriedade. Então, Não assim, só pode, como pode votar. na verdade, assim, se é uma repetição de documentos, talvez seria interessante que a normativa falasse especificamente do que compete a vocês. Então, assim, é um evento, como é que vai ser feito o evento? Tem uma comissão formada por quantas pessoas? De interesse comum, vai ser convocado, não vai ser convocado, vai ser trocado por isso, vai ser trocado, né? E tal. Então, normatizar pelo menos, não um documento inteiro, né? Que a princípio a cópia de outros dois que já tem, como é que funciona, mas assim, vai fazer uma feira de ciências. Como é que vai ser formada a comissão, você quantos professores, de repente alguma coisa nesse sentido estudado, sabe? Eu acho que cada comissão poderia fazer o seu, né? Interno. Já que não vai ter uma única, vai ser cada evento. Que precisa instituir essas comissões desses eventos que já estão no calendário. Daí ela que vai normatizar referente ao evento dela, seguindo o geral. Entende? O que eu vejo? Que a gente tá Já é feito. A gente está aqui na ponta, a gente sofre muito se não tem uma normativa. Porque 80% dos eventos caem nas costas da parte. Os outros 20% que sobram são cancelados. Então, ou a Patrícia faz, ou ninguém faz e não acontece nada. Então, a normativa é interessante, porque aí você vai dar nome aos bois, vai institucionar tudo aquilo, vai deixar tudo às claras e ponto. Talvez seja pertinente. Mas eu não posso dizer assim, Bárbara, tem 60% de juros. Não, tudo Não bem. existe isso. Eu concordo contigo que são pontos a serem discutidos. Mas eu acho que Isso tem liberdade de cátedra para ele, que ele pode escolher estar lá ou escolher na sala dele. Eu acho ótimo isso. Cada um tem o direito de escolher qualquer coisa, inclusive. Mas, assim, é interessante ter o documento? Sim, é interessante para que não caia sempre a responsabilidade em cima de uma única pessoa. Não, eu acho que tem que ter as comissões. Entende? Eu acho que é bem melhor ter a comissão do evento do que ter uma comissão geral. Bem mais aplicado, entende? Porque dá até um susto entrar nessa comissão de evento, tá? Vou ser bem sincera. Se fosse uma coisa mais específica, a pessoa se propõe a estar. Comissão de evento, não quer pagar os eventos todos no campo, tá? Entendeu? Ninguém quer. Entendeu? Vai trabalhar 1 hora por semana. Não existe, ninguém vai querer compor, né? Outra coisa, só uma coisinha, Roberta, que tem que levar em consideração. Nas atividades docentes, participação em eventos ou comissões para evento, tem alocação de carga horária. Então, nós temos que ver também essas questões para poder também ter algum tipo de atratividade para o docente abrir mão do seu tempo fora para querer trabalhar dentro desse contexto. O que está faltando é justamente caracterizar esse documento aí como uma série de aspectos que tem tanto a parte de encaminhamento do evento como atratividade do evento, ou seja, não é simplesmente dizer o seguinte, se não fizer mais alguém, a gente vai mandar fazer um abraço. Aí vai criar um problema. Imagina, chega lá pelas tantas, na coordenação de um não aparece ninguém, aí o cara vai designar, como está no documento ali. Vai criar um problema interno maior ainda do que se imagina. Eu pesquisando sobre essas questões de comissões, uma professora que trouxe para mim, no campus dela, que ela atuava, de início de ano, eles já colocavam um Google Forms para inscrição nas comissões dos eventos que estavam no calendário. Então, já tem de início de ano, antes do RSAD. Então, os professores se inscrevem e já contam com aquela carga horária no seu RSAD. E não posterior, entende? Porque daí todo mundo já planejou e surge uma comissão. Então, vamos construir o GP. Aqui foi feito, professora Roberta, o convite para participação do evento da SLCT foi feito em fevereiro, antes do envio do SAD. Teve resposta de um docente. Um. Mas o convite foi feito antes do prazo. Vocês estão de ter que ir amarrando e insistindo, não dá para... Mas eu acho que então, a discussão está levando para a gente cair em matutar. Falta amadurecer e eu acho que a Constituição do GT
para melhorar o documento, para discutir, para deixar ele com uma cara que não seja impeditivo, mas que também ele seja estruturante, no sentido de novas comissões sabendo seus limites, o que tem que fazer, quanto coloca de carga horária, quanto que gera de direito de carga horária no final de ano, recesso. Então, essas coisas acho que é importante estar normatizado ali. Proposas GT e fórum. GT e fórum para poder dar toda a chance de participação. Sim, sim. Acho que motivação também, né? Porque falta a motivação de ambos os lados, na real, que é o que dá para ver. Então, assim, colocar... se alguém disponibiliza participar da comissão e fazer, está dando a minha ideia lá, eu também tenho que motivar o Lúcio, ele também vai ter o direito de não querer participar. Então, os direitos, a gente tem que olhar que, às vezes, meu direito também pode ser o direito dele não querer participar. Claro, com certeza. E os eventos formais, só uma última fala que eu até comentei. Os eventos que são formais, como as formaturas, né, e tudo mais, eles exigem um protocolo. Mas já tem protocolo e tal. Não, mas já tem. Poucas pessoas não Já têm tem, nada gente. para isso. Tem, então que a gente segue esse protocolo. Mas se as pessoas, não, por exemplo, sempre fizeram, não quiserem fazer. Não, tem que fazer, existe o protocolo da rede federal. Não, estou falando assim, é necessária experiência. Se você vai fazer isso pela primeira vez, digamos que a parte nunca mais, a Fernanda nunca mais quer fazer cerimonial. É uma coisa meio preocupante, porque existe um proceder ali, uma certa experiência, e com as becas, que agregou muito em termos de beleza, qualidade da formatura e tudo mais, mas a gente quase não deu conta de arrumar os alunos. Foi puxado. Foi Se bem fosse puxado. muitos alunos, a gente não conseguiria. A gente quase Aí chega em cima do horário, Foi a primeira vez. para se arrumar. Mas assim, viu, gente? Bom, pessoal, eu vou pôr em votação, então, esse encaminhamento, tá ok? Constituir o GT para melhorar o documento. Vou pôr em regime de votação. Entenderam o que é? Constituir GT para melhorar o documento. Quem vota hoje são os membros. Posas, só questão de ordem. Tu quer lançar essa proposição na forma de texto no chat aqui, para daí ficar consignado, ficar gravado? Só coloca lá para ficar claro que está sendo votado. A primeira é retirar de pauta, né? Primeira coisa é retirar de pauta, a segunda é a construção do GT. Foi um encaminhamento. Mas como, gente? A pauta é aquela, a gente não vai votar aquela pauta. Vai votar outra pauta agora. A gente apreciou uma pauta. Outro encaminhamento que não a votação. Tira esse. Nossa Senhora. Espera um pouquinho, Uber, que o teclado aqui é alemão, tá me apanhando um pouco. Sério que o teclado dele é alemão? A gente só se viu. A gente fica livre, ela vai fazer cerimonial, durante tudo. Dá uma lembrada, né? Eu não sei de Ah, tá. É isso. Estabelecer GT para discutir a normativa para eventos do campus Itajaí com o compartilhamento do documento no fórum. Estamos todos esclarecidos? Atenção. Uber. Viu no texto, Uber? Aí? Uber. Oi, tô aqui, o que houve? Eu escrevi no texto ali no chat. Estabelecer GT para discutir a normativa para eventos de campo ITJ, compartilhando o documento no fórum. O compartilhamento do documento ela é um acessório, não precisa nem votar. A proposição é essa aí, estabelecer GT para discutir a normativa para eventos do campus ITJ. Aí tudo bem. Podemos, então, votar
Vou lembrar vocês quem que vota hoje essa nova composição. Mas eu reitero aqui, Posas, tá bom que tu colocou, nós temos que dar visibilidade a essa questão para que todos possam se manifestar. Se não se manifestar, é outro problema. Mas tem que dar possibilidade. Por isso que eu estou insistindo muito nessa questão do fórum, para não criar aqueles canais específicos e não oficiais para essas manifestações ocorrerem. Como é que ficou o texto? Estabelecer GT para discutir a normativa prevente do campo de TJ com o compartilhamento dos dados no fórum. É isso aí. Então, de novo, regime de votação. Quem que vota hoje? Da gestão, Ana, Wagner, eu sou voto com qualidade. Bárbara e Débora, representantes TAI. Roberta e Uber, titulares docentes. Guilherme. Sudane. E Luciana, comunidade externa. A gente já está próximo, Guilherme, que eu esqueci. Tá ok? Podemos pôr em votação. Tem alguém que é contrário? Todos a favor, então, por unanimidade, ok? É isso então, pessoal. Alguma questão a mais? Um informe que mudou de última hora? Só a dúvida ali nessa sessão que teve ali para o GT, não quer dizer que vai ter a normativa, quer dizer que vai ser, inclusive, pensado se precisa ter a normativa, né? Sim. Isso, né? O GT vai decidir, é soberano. O GT decide e traz documento melhorado para o colegiado decidir. Assim, né? Finalizamos. Agradeço a presença dos novos membros. Gostaria de pedir a vocês, quando o titular não puder vir, tem que informar o seu suplente, está no regimento. Tá? O primeiro suplente dos docentes é o Sérgio, o segundo suplente é a Jana. Tá? E ainda não temos alunos também não. Tá ok? Obrigado pela presença.